Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de mandarim e meu nome é Lin Ken. Bom, hoje eu recebo muitas perguntas referentes a essas duas palavras. No meu Instagram, a galera sabe que eu abro caixinha quase que diariamente e as pessoas chegam para mim e falam assim: Lin, qual que é a diferença da palavra ke com a outra palavra que é não, que ambos significam o verbo poder. Então, hoje eu preparei um pedacinho dessa aula aqui para poder te explicar de uma forma mais clara e de uma forma que você não vai esquecer mais como é que se diferencia esses dois verbos, tá? Então, o primeiro é o ke, o segundo é não. O que esses dois têm de diferente? Vamos lá. Bom, então ambos têm o significado de poder, o verbo poder, de poder fazer alguma coisa, tá? Mas o ke, ele tem o sentido de poder de permissão, tá? Então, ele tem a ver com legislação, podemos assim dizer, em algumas formas, tipo o que é permitido fazer, o que não é permitido fazer, ou alguma permissão de uma autoridade, por exemplo, é permitido estacionar aqui, é permitido fumar aqui, ou pelos próprios pais. Então, quando aquela criança fala assim: mamãe, papai, eu posso brincar em tal lugar? Eu posso ir lá? Eu posso tomar um sorvete? Esse eu posso, a criança está pedindo o quê? Uma permissão dos pais. E nesses casos, a criança vai utilizar essa palavra ke, e lógico que os pais também vão responder ke ou pu ke, caso negativo, tá legal? Agora, a palavra não é poder também, mas ele não tem a ver mais como uma permissão, e sim ele tem a ver com uma capacidade de conseguir, tá? Então, por exemplo, eu posso falar tal idioma, Então, nesse caso, eu estou usando o quê? Que eu tenho a capacidade de fazer isso. Ou eu posso pegar tal objeto em cima do armário, porque eu tenho uma capacidade de fazer esse movimento e pegar, ou que eu tenho uma altura certa para conseguir pegar aquele objeto. Então, nesses casos, a gente utiliza a palavra não, ok? Então, os dois significam poder, mas cada um deles tem uma especificidade, podemos assim dizer, onde ele vai dizer se é uma permissão ou se é uma capacidade. Então, essa é a diferença do ke com o não, beleza? Bom, então, alguns exemplos com ke. Primeiro é: 这里不可以抽烟ou 吸烟. 这里不可以抽烟ou 吸烟. Bom, então, 这里 significa aqui, 不 é não, 可以 é poder, então não pode. 抽烟 significa fumar, tá? E o 吸烟 também é fumar. Qualquer um dos dois significam fumar, são sinônimos, tá legal? Então, 这里不可以抽烟, aqui não é permitido fumar, aqui não pode fumar, tá? Então, tem a ver com permissão. O segundo exemplo é: 我可以上厕所吗? 我可以上厕所吗? Seria o quê? Eu 可以 posso, 上厕所. 上厕所é ir ao banheiro, tá? Lin, eu posso usar o verbo 去厕所. 去厕所 até poderia, mas é muito mais comum você ver as pessoas usando o 上厕所, ok? Então, 我可以上厕所吗? Eu posso ir ao banheiro? Ou seja, você está pedindo uma permissão para alguém ir ao banheiro. Então, por exemplo, numa sala de aula, é interessante você perguntar para o professor se você pode ir ao banheiro. Se você está como visita numa casa de alguém, você poderia estar usando isso também, Tipo, posso usar o seu banheiro? Então, toda vez que você quer pedir uma permissão para usar o banheiro, ou que seja para fumar ou para fazer qualquer outra coisa, é interessante que você utilize o verbo ke, porque ele tem a ver com permissão, tá legal? Então, novamente, vamos para a leitura, 这里不可以抽烟, 这里不可以抽烟, ou 这里不可以吸烟, 这里不可以吸烟. Na segunda frase nós temos 我可以上厕所吗? 我可以上厕所吗? Ok? Lembrando que essa palavra 厕所 de banheiro, CE, ele tem a leitura tipo como se fosse TS. Então fica 厕
c, ele é soprado, tá? Então é 厕所,厕所,我可以上厕所吗? Ok? Então é isso. Então lembre-se, 可以 tem a ver com permissão. A próxima palavra é a palavra não, que é poder, mas ele tem a ver com capacidade da pessoa, né, de conseguir fazer. Então, por exemplo, 你能慢慢说吗? 你能慢慢说吗? Esse mamar, na verdade, ni, você, não, é poder, né? Mamar significa devagar ou devagarinho, tá? Então, quando você repete, normalmente ele tem a ver com diminutivo em mandarim, né? Então, toda vez que você vê a palavra repetida, muitas vezes ele está sendo diminutivo em mandarim. E esse R no final, esse no final, ele é um sotaque chinês, tá bom? Mas não é do território inteiro, território chinês inteiro que todo mundo fala com esse R. Geralmente é de cidade grande que usa esse R. Então pode ser que você assista alguma série, algum filme, ou converse com alguma pessoa que não seja de cidade grande na China, e aí a pessoa vai falar para você maman, sem o R no final, tá bom? Mas não tem nada a ver se tá certo ou errado, só tem a ver com o sotaque mesmo local da pessoa, tá bom? Então, nesse caso, poderia ser mamar, né, com R, ou maman, sem R. Então, nesse caso, seria, ó, 你能慢慢说吗? Seria, você poderia falar devagarinho, mais devagar, né? Você consegue falar mais devagar? Né? Você tem capacidade de falar mais devagar? Porque eu não estou te entendendo. Então, é mais ou menos nessa ideia. Depois nós temos aqui 他能说汉语. 他能说汉语 seria ele consegue falar chinês, mandarim, né? Então ele consegue falar mandarim. Então nesse caso, ele pode falar mandarim, ele consegue falar mandarim. Então é uma capacidade que ele tem. Então ele aprendeu, ele consegue, tá bom? Então 他能说汉语. Então você percebe que a palavra não, ele é interessante porque ele mostra realmente uma capacidade da pessoa, seja de falar devagar, ou seja, de uma capacidade de um idioma. Então você pode estar usando ele também no sentido também de capacidade física também, né? Você consegue levantar essa mesa? Você consegue alcançar aquela caixa em cima do armário? Então nesses casos você usa o não também, tá legal? Então saiba isso e não erre mais em relação ao 可以 e o não. Lembrando que o 可以 é para permissão e não, então, é para capacidade. Uma observação aqui para você. Existem alguns casos onde é cabível usar a mesma... Tipo assim, é cabível usar o 可以 e o não e ter sentidos diferentes, tá? Então, por exemplo, 我不可以开车. 我不可以开车. eu, 不, não, 可以, posso, de permissão, 开车 é dirigir. Então, eu não posso dirigir. O que isso quer dizer? Que a pessoa não tem permissão para dirigir. Às vezes ela não tem carta, às vezes ela perdeu a carta, às vezes ela não tem idade para tirar a carta, né? Então, ela não pode. Nesse caso aqui, 我不能开车 seria o quê? Eu não consigo dirigir. Então, pode ser que realmente ela também não tenha carta e ela nunca fez aula, então ela não sabe dirigir. Ou ela está dizendo que ela simplesmente não está com condições de dirigir também. Então, por exemplo, se a pessoa está bêbada, ela vai falar 我不能开车, né? Tipo, não consigo dirigir, tá? Então ela não tem função cognitiva, por exemplo, para isso, naquele momento, tá? No estado alcoolizado. Então, ó, 我不能开车, eu não tenho capacidade de dirigir. 我不可以开车, eu não tenho permissão para dirigir. Então, você vai perceber que, nesse caso aqui, mudou o verbo, mudou o sentido de fato daquela palavra, ok? Próximo assunto é entre essas duas palavras que muita gente também pergunta. Falou, Lin, qual a diferença do 会 e do 知道? Porque essas duas palavras significam saber, né? Saber fazer, ou saber de informação, tá? Então, os dois é o verbo saber. 会 é o verbo saber de habilidade. Então, por exemplo, saber falar um idioma, saber dirigir, saber cozinhar, saber nadar, saber fazer alguma coisa. O 知道é de ter informação. Então, por exemplo, você sabe onde está minha mãe? Né? Então, essa frase não é uma habilidade. Ninguém tem a habilidade de saber onde está o outro ser humano. Mas a gente tem a informação de saber se a pessoa está em algum local.
Então, no caso, seria 知道. Então, essa é a diferença. O 会 é para uma habilidade da pessoa e o 知道 já é uma informação sobre alguma situação, tá? Por exemplo, 我会说英文, 我会说英文, ou seja, eu sei falar inglês. Eu sei falar inglês, né? Então, saber, no caso, o quê? É de uma habilidade. Eu sei falar, porque eu estudei, porque eu aprendi, né? 我会说英文. Ou 他不会开车, 他不会开车 seria o quê? Ele não sabe 开车, dirigir, ou seja, ele não tem habilidade de dirigir. Ele nunca aprendeu, ou ele tentou aprender e não conseguiu, tá? Enfim, não importa o motivo, mas essa frase quer dizer que a pessoa, ela não sabe dirigir, não tem a habilidade de dirigir, né? Linkando com o assunto anterior, que é o não, você percebe que sim tem a ver o não e o hui, né? O não tem a ver com capacidade e o hui é uma habilidade, então eles são muito próximos, tá? Ele possui uma ideia bem parecida. Mas o não, ele é no sentido de conseguir fazer, né? E o hui é de saber fazer, tá? Então, no fundo, dependendo do contexto, ele pode ser substituível entre um e o outro, tá bom? Bom, depois nós temos a palavra 知道. 知道é o saber de informação, tá? Então, você saber uma informação não tem a ver com habilidade agora, tá? Por exemplo, 我不知道他去哪儿, 我不知道他去哪儿, ou seja, eu não sei, não tenho informação, ele ir onde. Então, eu não sei onde ele está, eu não sei onde ele foi, né, no caso. Então seria 我不知道他去哪儿, eu não sei onde ele foi. Ou seja, ninguém tem a habilidade de saber onde está outra pessoa, mas a gente tem a informação de saber onde está outra pessoa. A próxima frase que nós temos aqui é 你知道他的名字吗? 你知道他的名字吗? Seria, você sabe dele nome? Você sabe dele nome? Aqui em mandarim é ao contrário, né? Seria 他的名字, dele nome. No português que o dele fica invertido, né? Seria nome dele, tá? Mas em mandarim é dele nome. Então, 你知道他的名字吗? Você sabe dele nome? E uma é uma pergunta, né? Então, você sabe o nome dele? Né? Então, ninguém tem a capacidade de saber o nome. Não é uma habilidade isso. E sim uma informação. Você tem informação do nome dele? Mais ou menos essa ideia. Então, você vai usar o 知道, verbo saber. Tá legal? Então, pensando nisso, acho que você já consegue diferenciar qual é a diferença do 知道 e do 会, né? Então, na verdade, 会 tem 100% a ver com uma habilidade, né, desenvolvida pela pessoa, e o 知道 é simplesmente você ter uma informação. Próximo assunto é o 为什么 e o 因为, tá? 为什么 significa por quê, para uma pergunta, tá? Esse P que eu coloquei aqui na frente é P de pergunta, ou seja, quando você quer perguntar para alguém, você vai falar 为什么, por quê? E para resposta, você vai falar o porquê de resposta, né? Que seria 因为, tá? 为什么因为. Então, um é para pergunta, outro é para resposta. No português seria, tipo, para pergunta seria 为什么 seria o porquê separado, né? E o 因为 seria o porquê junto, que é para justificativa, tá legal? Então, 为什么 pergunta, 因为 resposta, tá? Então, por exemplo, 你为什么明天不工作? 你为什么明天不工作? Ou seja, você, porque amanhã não trabalha, né? Então, por que você não vai trabalhar amanhã? Isso que eu estou perguntando. E a resposta é 因为明天是假日. 因为明天是假日. Ou seja, porque, tá? Você não pode mais usar o 为什么 aqui, tá? O 为什么é só para pergunta. Para resposta, você tem que iniciar com a palavra 因为. Então, 因为明天是假日. Porque amanhã é 假日. 假日 é feriado, tá? Feriado. Então, 假日. Esse R também é um terror, né? Então, uma dica para você ler o de. É como se fosse o DJ em português, tá? De. Então, pode ser lido dessa maneira, de. Ou você pode ler sem esse D, parecido com somente J, tá? Que seria
ri, tá? Então, tanto faz. Eu já vi pessoas falando de e já vi pessoas falando ri, tá? Então, os dois dá na mesma, tá? Depende muito da facilidade que você tiver para reproduzir esse som, tá legal? Então, mais uma vez, 你为什么明天不工作？你为什么明天不工作？因为明天是假日。因为明天是假日。Ok? Bom, o segundo exemplo que nós temos aqui é 他为什么会说中文？他为什么会说中文 significa ele ou ela porque 会 sabe 说 falar 中文 chinês. Então, por que ele sabe falar chinês? E a resposta é 因为他的家人是中国人。Tá? Temos mais palavras com R aqui, né? Então, 人 ou 人 qualquer uma das duas formas serve para você, tá? Então, 因为他的家人 porque a família dele 是中国人 é chinês, né? A família é chinesa. Ou seja, o motivo dele saber falar mandarim é porque a família dele sabe, é chinês, tá? Tudo bem? Então, ó, 他为什么会说中文？因为他的家人是中国人。Então, você percebe que esse 人 tem no final das duas palavras. O 人 significa pessoa, ser humano, tá? Então, 家人 seria pessoas da casa, pessoa do lar, significa família. 中国人 significa pessoas da China, ou seja, chineses. Então, mais uma vez, a leitura. 他为什么会说中文？因为他的家人是中国人。Ok? Então, simples assim. Saiba usar que 为什么 ele é sempre para pergunta e o 因为 é só para resposta, ok? Bom, o próximo assunto não tem tanto a ver diretamente com o mandarim, mas e sim tem mais a ver com o estudante de mandarim, quem estuda mandarim, que no caso é você. Existem 4 níveis de consciência, ou melhor, 4 estágios onde uma pessoa ele vai passando de uma para outra, tá? E eu gostaria de compartilhar com você esses níveis aqui. O primeiro eu chamo de incompetente inconsciente, tá? O que esse nível quer dizer? Lembrando que de ser incompetente não tem a ver com o caráter da pessoa, tá? De ser competente ou não, eu estou dizendo se a pessoa tem habilidade ou não, se ela possui conhecimento ou não, somente isso. O inconsciente ou consciente seria se ela sabe disso ou não, tá? Então, o incompetente inconsciente é uma pessoa que não possui habilidade, porque ela é incompetente, e ela é inconsciente, ou seja, ela não sabe disso. Em outras palavras, de uma forma muito cômica, seria que ela não sabe que não sabe, tá? Então, você pode pegar qualquer pessoa que não seja estudante de mandarim e você fala assim, olha, em mandarim não existe conjugação verbal. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu não sabia disso. E agora eu sei, né? Ou seja, no primeiro momento, ela é uma pessoa incompetente e inconsciente. Então, ela não sabe que ela não sabia disso, tá? E a partir do momento que você passa essa informação para ela e você fala, olha, em mandarim não existe conjugação verbal, ela vem para esse segundo estágio, que é incompetente consciente. Ou seja, ela sabe que ela não sabe, tá? Então, nesse caso aqui, ela fala assim, nossa, que interessante, eu não sabia. Mas eu continuo sem saber como conjugar esses verbos, né? E eu sei disso. Então, ela sabe, fala assim, nossa, caiu a minha ficha aqui, eu sei de que não existe conjugação, mas eu sei também que eu não sei falar nenhum verbo em mandarim. Um exemplo, né? Então, ela passa a ter essa visão. Ela sabe que ela não sabe. Mas vamos supor que ela começa a estudar e ela começa a usar alguns verbos. Ela pega lá 5, 10 verbos mais usados e ela aprende a usar esses 5, 10 verbos. Nessa situação, ela vai para o terceiro estágio, onde ela vira uma pessoa competente para usar esses 5 ou 10 verbos. E ela sabe disso, ou seja, ela vai ser uma competente consciente. Então, ela sabe que ela sabe. E por que ela sabe? Porque ela estudou, tá? E vamos supor que passe 2 anos e essa pessoa nunca parou de estudar mandarim e ela começa a usar de uma forma muito mais fluida.
ao ponto de ela não pensar mais em português, ela desenvolver, por exemplo, um raciocínio em mandarim, o que é possível ao longo do tempo, né, de estudo, você começa a desenvolver uma forma muito automática de você estar falando. Assim como eu falo português, eu falo sem pensar mais, né? Eu não preciso pensar, montar a frase na cabeça e transmitir para você. Eu posso simplesmente pensar e falar ao mesmo tempo, de uma forma fluida. Nesse estágio é o que a gente chama de competente inconsciente, né? Onde a pessoa ela continua sendo uma pessoa competente, mas ela nem sabe mais disso, ela nem pensa mais sobre isso. Então acontece de uma forma fluida. Só tem que tomar muito cuidado nessa última fase, porque onde existe a inconsciência, existe alguns erros, falhas, tá? São pessoas que estão sujeitas a falhas. Então, por exemplo, uma pessoa que fala em português, né? Vamos pegar um erro gramatical aqui em português. Vamos pegar o exemplo de para mim fazer, né? Muitas pessoas, né? Eu ouço as pessoas falarem para mim fazer. Isso está errado, né? O certo seria para eu fazer, né? Logo, você percebe que você vai falar assim, putz, a pessoa ela é uma pessoa que não sabe falar português? Não, ela é fluente em português, ela consegue ir ao mercado, ela consegue trocar ideia com você, ela consegue conversar, ela consegue, né, fazer tudo. Ou seja, ela é competente no português, sim, ela tem a habilidade de falar português. Só que ela está num nível tão inconsciente que ela não sabe que ela está errando, tá? Então, mesmo competente, ela está inconsciente naquele fato de que ela está errando, né? Talvez se ela estudasse um pouco mais, se alguém dar um toque para ela, corrigir ela, e ela vai aprender de que o certo seria para eu fazer e não para mim fazer, né? Nesse caso, ela volta a ser competente consciente. Ou seja, nessa terceira faixa, nesse terceiro estágio de competente consciente, ele é muito interessante para um estudante ficar, né? Porque ele não perde a consciência dela e ela sempre vai ficar no estágio de consciente e no estágio de competente, claro, né? Então, essas são as fases, é de forma natural que chega aqui no competente inconsciente, tá bom? Mas a ideia também é você, às vezes, dependendo da situação, dependendo do contexto, você dar um passo para trás e você ficar no competente consciente, tá legal? Então, sabendo isso, é muito interessante você se identificar em qual estágio você está no mandarim, né? E você entender o que você precisa para avançar para o próximo estágio. E a ideia sempre é realmente você ir para um estágio mais avançado e evoluir nessa situação, tá bom? Então, essa é uma informação que eu gostaria de compartilhar com você nesse trechinho aqui que você está assistindo e que você saiba qual é o nível da sua consciência. E é importante você saber qual nível você está, porque você sabe onde você está e você sabe para onde você vai. Nesse próximo quadro, nós vamos falar de pronúncia, né? Muitas palavrinhas no pinyin, na fonética do mandarim. As pessoas possuem dúvidas em relação às palavras aí, né? As letras aí, não sabe como que ler, não sabe diferenciar, então eu vou te ajudar nesse processo aqui, tá bom? Então, primeiro conjunto que nós temos aqui é a letra B com a letra P de pato, tá? Essas duas letras, elas são muito fáceis de confundir, porque eles são muito próximos, são muito similares. Então, quando eu uso o B de bola, pensa que vai ser no som de P de pato em português, tá? Então, por exemplo, nós temos a palavra papai, né, que seria papa, que se escreve com B-A-B-A. Então fica papa, papa, ok? Agora você fala assim, bom, se o B tem som de P, que som que o P vai produzir, né? Então, quando você vê o P em mandarim, aí sim você vai falar como se fosse o P de pato também, só que tem um porém, você vai falar ele de uma forma assoprada. Qual que é a ideia aqui? Que você pegue uma folha de papel, né, qualquer folha de papel, e você coloca bem próximo à sua boca, né, uma distância aí de 5 centímetros, 10 centímetros talvez, e você falar qualquer tipo de som com o P. Vou pegar o PA também, tá bom? Porque eu peguei o BA, então eu vou pegar o PA. Então, ó, primeiro o BA é pá, pá, pá. Se você pegar uma folha e colocar na sua frente, você vai ver que a folha ela não vai se mexer, porque você não vai assoprar. Entretanto, se você colocar na frente, quando você for falar com P,
A ideia é que a folha passe a mexer sim, tá? Então você vai falar pá, 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 pá. Nesse caso, a folha é para se mexer sim, porque é para você estar soltando um pouco de ar, tá? Não precisa sair cuspindo em todo mundo não, mas é uma leve assopro, né? Podemos assim dizer, um leve sopro que você vai fazer quando você vai ler com letra P. Então a diferença é realmente essa. O B não assopra e o P assopra. Lembrando que o B tem som de P de pato aqui no Brasil, tá? No português. O próximo joguinho, né, podemos assim dizer, é o D com a palavra T, tá? Então o D e o T, primeiro, vamos pegar uma vogal aqui, vou pegar o vogal OU, tá bom? Então ficaria tou, tou, se for com o D. É como se fosse T de tatu mesmo no português, tá? Então fica tou, tou, tou. Ele não assopra. Agora, quando for a letra T, aí você vai assoprar assim, tá? Então ficaria tou, 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 ok? Então você pode fazer o teste do papelzinho também, tá? Você pega o papel e aí você coloca próximo à sua boca e você testa. Quando você for falar tou com o D de dado, não é para mexer. Quando você colocar o papel, quando você estiver falando a palavra tou, é para se mexer sim, tá? Então ele vai servir como se fosse um avaliador, tá? Se você está soprando de forma correta ou não, tá? Próxima duplinha que nós temos é a letra J e a letra Q, tá? E para essas duas letras, você tem que saber que existe uma característica onde você tem que posicionar a sua boca de uma forma diferente, tá? Para que esse som saia perfeitamente, tá? Não tenha vergonha de fazer isso, tá bom? Mas o J e o Q você tem que falar com tipo um sorrisinho falso, podemos assim dizer, tá? Um sorriso forçado. Então, para os dois, você vai fazer esse movimento com a boca, ó. Tá? Você vai morder os dentes, né? Juntar os dentes e abrir bem a lateral da sua boca, tá? Fazendo esse movimento, ó. Tá? Então, por exemplo, vou pegar JI, que é mais fácil, tá bom? JI seria ti, ti. Você percebe que eu abro as laterais da boca, né, como se fosse um sorriso forçado, né? E eu estou lendo a palavra ti, ti, ok? Agora a letra Q, na verdade, ele é muito próximo ao J, né? E só que tem um porém, ele assopra, tá? Então o Q sopra, o J não. Então se o J é ti, o Q ele vai ser assoprado. Então seria ti, ti. Nesse caso aqui, ele tem uma pequena diferença aqui, que quando você vai assoprar, você acaba abrindo um pouco entre os seus dentes, tá? Então, o JI, você pode ler com os dentes fechadinhos. Então, fica ti, ti. Quando você vai ler o Q, você acaba abrindo um pouquinho, porque você tem que soltar o ar que tá saindo para você poder ler essa letra. Então, ficaria ti, ti. Mas é bem sutil, tá? É coisa de milímetro, assim. Você percebe que só desencosta, assim, os dentes e para você poder soltar esse som, né? Para você poder assoprar. Senão não tem como você soprar sem uma abertura aí dos dentes, tá bom? Então fica ti, ti, mas a lateral da boca continua sendo igual, tá bom? Então, J, ti, e o Q é ti, tá legal? Bom, esse daqui é um terror também. O próximo é essa dupla aqui, ZH e o CH. O ZH, vamos pegar a palavra E, no caso, tá? Mas a palavra E seria ch, tá? Tem som de E, tá bom? Letra E em mandarim, em muitos casos, ele tem o som de E e não E, tá? Então, ZHE seria ch, 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 tá bom? Ch. Você vai enrolar um pouquinho ali, a ponta da língua, ele vai ficar atrás dos dentes, né? E você vai fazer esse som, ó. Ch,
Parece que você morde e solta. Morde e solta. Então fica tch, 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 tch. Tá? Esse é o som do ZH. Agora, CH, adivinha? Você vai assoprar. Então, como é que você vai soprar? Fazendo o tch e assoprando. Então fica tch, tch, tch. Você percebe que você solta mais ar, tá? Talvez você tenha que realmente buscar um ar aqui dentro e você forçar um pouco mais para ele soltar, tá bom? Mas é bem sutil também, tá? Não precisa forçar tanto assim e sair cuspindo na cara de todo mundo. Então, de novo, o ZH fica tch e o CH fica tch, ok? Nesse caso aqui, na verdade, são os mesmos, tá? O mesmo de ZH e CH, mas dessa vez sem o H. Que detalhe que muda quando tem H e quando não tem H, né? Quando tem H, você vai enrolar a língua, ou seja, a ponta da sua língua ele vai apontar para cima. Quando não tem o H, a língua ela vai estar plana. Ela segue naturalmente, tipo, dentro da sua boca, sem você fazer nenhum esforço. Então ele fica descansando embaixo, tá bom? De uma forma reta, sem você forçar a ponta da língua nem nada disso, tá bom? Então, vamos pegar a mesma palavra, o mesmo vogal, tá? Que seria ZE. Então fica ts, ts. Você percebe que a língua fica plana, tá? Se tivesse um ZH, por exemplo, aí seria ch, ch. Você percebe que a língua ela vai para cima, ch. Agora não tem o H, só o Z, ZE no caso, ficaria ts, 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 tá? Agora o CE você vai assoprar, então ficaria ts, ts, ts. Você percebe que eu puxo até mais o ar para soltar, né? Então, ó, ts, 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 ok? E aqui é ts, ts, ts. Aline, mas o ts parece que também está soprando. Sim, ele assopra bem pouquinho, porque você tem que fazer a som de ts, ts, né? Mas o sopro, ele é na boca e não é de forma um pouco mais pulmonar. Então, nesse caso, ele é um pouco mais pulmonar. Então, fica ts, 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 tá? Você força um pouco mais, tá legal? Bom, o próximo assunto eu queria falar para você tomar muito cuidado com o pronome possessivo em terceira pessoa em mandarim, tá? Porque, na verdade, você está condicionado a pensar na língua portuguesa e aí o pensamento ele fica invertido. Mas você já vai entender do que eu estou falando. Por exemplo, eu, você e ele, ou ela, né? Seria wo, ni, ta. É isso. Wo, ni, ta. Eu, você, ela. Wo, ni, ta. Wo, ni, ta. Agora, se você colocar a palavra t depois do wo, ni, ta, ou seja, ficaria wo, ta, ni, ta, ta, ta. Nesse caso, ele se torna pronome possessivo. O que é pronome possessivo? É quando você quer dizer que é de posse de alguém, né? Ou seja, meu, seu, dele ou dela, tá? Então, wo, ni, ta, eu, você, ele. Wo, ta, ni, ta, ta, ta. Meu, seu, dele e dela, ok? Agora, pensa comigo, tá? Nessa linha de raciocínio aqui, ó. Se eu falo minha mãe, primeiro eu falo o pronome possessivo minha, wo, ta, e depois eu falo o sujeito, né? Uma pessoa, no caso. Então, wo, ta, mama. Wo, ta, mama. Seria o quê? Minha mãe. Até aí tudo bem, né? Minha mãe em português, wo, ta, mama, mandarim. Segue a mesma ordem. Primeiro o pronome possessivo, depois a palavra mãe. Se eu quiser falar a sua mãe, né? Eu vou falar o quê? Nita, nita, ou seja, sua, e mama, mãe, mesma coisa. Segue na mesma ordem. Minha mãe, sua mãe. Primeiro o pronome possessivo, depois a palavra mãe. Porém, entretanto, todavia, quando a gente chega na terceira pessoa, que seria o dele ou dela, você percebe que no português ele muda de ordem. Então a gente não fala dele mãe, a gente fala mãe dele, né? E esse é o ponto crucial que vai fazer as pessoas errarem, porque as pessoas estão pensando em português. E aí na hora de traduzir a mãe dele, as pessoas falam mamatada, mamatada. Isso tá errado, tá? Isso tá errado. O certo seria tada mama, que seria o que? Dele mãe. Tá? Então, saiba que em mandarim ele vai seguir a mesma linha de raciocínio para a primeira, segunda e terceira pessoa, que é primeiro você vai falar
o pronome possessivo e depois você vai falar a palavra mãe. Então seria 我的妈妈, minha mãe. Sua mãe, 你的妈妈. Mãe dele seria dele mãe, seria 他的妈妈. Então isso aqui é invertido, tá? Então, basicamente, no mandarim existe sim um raciocínio linear aqui, né? Já no português, você percebe que na terceira pessoa isso é invertido, tá? E isso às vezes confunde muitos alunos e os alunos acabam errando no sentido de porque estão pensando ainda com a estrutura do português. Isso não é legal, tá? Então saiba que pense sempre na estrutura do mandarim, que aí é sucesso, tá legal? Então, novamente, 我的, 你的, 他的. 我的妈妈, 你的妈妈, 他的妈妈, ok? Exemplos sobre os pronomes possessivos ainda, tá? Então eu trouxe aqui uma série de frases para você ver como é que a gente pode estar utilizando esses pronomes possessivos, tá? Então, ó, 他是我的爸爸, 他是我的爸爸. Ou seja, ele é meu pai. 他是我的爸爸. Ele é meu pai. 这是我的哥哥. 这是我的哥哥. Este é meu irmão mais velho, tá?哥哥, irmão mais velho. Então, este é o meu irmão mais velho. 这是我的哥哥. 那是我的妹妹. 那是我的妹妹. Aquela é我的妹妹. Minha irmã mais nova. 那是我的妹妹. Depois, 这是我的狗. 这是我的狗 seria este é 我的 meu 狗 cachorro. Este é o meu cachorro, este é o meu cão. 谁是你的太太? 谁是你的太太? Ou seja, quem, tá? 谁 significa quem, 是 é, 你的 sua, 太太 esposa. Quem é sua esposa? 谁是你的太太? 谁是你的太太? E por último, 他不是我的先生. 他不是我的先生. Ou seja, ele 不是 não é 不是 我的 meu 先生 é marido. Ele não é o meu marido, tá? 他不是我的先生. Ok? Você percebe aqui que são vários usos aqui, vários exemplos, né, de uso do pronome possessivo, tá legal? Então, novamente, 他是我的爸爸. 他是我的爸爸. 这是我的哥哥. 这是我的哥哥. 那是我的妹妹. 那是我的妹妹. 这是我的狗. 这是我的狗. 谁是你的太太? 谁是你的太太? E por último, 他不是我的先生. 他不是我的先生. Ok? Então, na aula de hoje a gente viu o que, né? Pequena revisão aqui para você ver quanta coisa que a gente aprendeu aqui. Então, ó, primeiro você aprendeu comigo a diferença entre 可以 e não, né? Onde o 可以realmente ele visa em falar, né? Passar a ideia de permissão, e já o não é uma capacidade, mas os dois significam o verbo poder, tá? Depois nós vimos a palavra 会 e 知道. O 会 tem a ideia de você saber algo como uma habilidade, e o 知道 é saber de informação, tá? Então são palavrinhas muito próximas, mas que trazem alguns detalhes diferentes de uso, tá? Já no português a gente não tem essa separação tão específica, mas no mandarim tem. Depois nós vimos também o 为什么 e 因为, que são o porquê e porquê, né? Então o primeiro 为什么 seria porquê de pergunta e o 因为 seria porquê de resposta. Depois nós vimos também níveis de consciência, que para você que está estudando mandarim, é muito importante você saber quais são os níveis, para você saber qual nível você está, identificar ele, e você saber qual que vem o próximo, e depois, para você entender qual é o caminho para te direcionar aí na sua evolução do mandarim. Espero que você evolua. Depois nós vimos as pronúncias, né, onde tem as palavras muito próximas, o sem assoprar e o com assoprar. Então, as pronúncias elas são muito importantes também e faz parte do linguística do mandarim. E por último, nós vimos o pronome possessivo em terceira pessoa, que é aquela linha de raciocínio invertido, né, que nós temos no português, mas que no mandarim ele mantém aquele raciocínio linear.
Tá legal? Então, essa foi a aula de hoje que eu preparei para você. Espero que você tenha gostado. E qualquer dúvida, fico à disposição. 谢谢你，再见。